Seja bem-vindo ao programa Mente Cristã. O meu nome é Lucas Rosalém e esse aqui é o nosso quadro sobre teologia protestante aqui na Liber TV. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo já de uma série sobre a revelação. Lembrando aqui, a ideia desse programa é futuramente a gente fazer vídeos sobre libertarianismo da perspectiva cristã, mais especificamente protestante. Para isso, a gente vai antes fazer 3 séries de vídeos mostrando os fundamentos teológicos para tudo que a gente vai falar nos próximos vídeos, tá bom? E antes de continuar, eu quero explicar um pouco sobre a abordagem teológica que a gente vai fazer nesses vídeos frente aos nossos amigos aqui do canal que não são cristãos. Primeiro, você tem que lembrar o seguinte: o que eu vou fazer aqui, a proposta desses vídeos, não é tentar evangelizar você. O que eu vou fazer aqui é apresentar a minha visão de mundo, a minha forma de enxergar ou de explicar como as coisas funcionam, como a realidade funciona, o que significa que eu não vou me preocupar aqui em apresentar argumentos contra o ateísmo ou contra outras religiões, porque nem a Bíblia faz isso, tá? Nem a Bíblia faz isso. Eu sei que muitos de vocês gostariam de ver vídeos aqui apologéticos mostrando evidências da cosmovisão cristã, mas veja, nem vocês fazem isso. Nem vocês fazem isso. A gente pode fazer vídeos apologéticos futuramente, mas essa não é a intenção desses vídeos. E nesses vídeos eu não vou fazer isso. Mas eu disse que vocês não fazem isso, né? Vocês que não são cristãos. Por quê? De onde que eu tirei isso? Vamos começar pelo seguinte. Eu sei que muitos de vocês que não são cristãos imaginam o Deus dos cristãos como um tipo de entidade abstrata, distante, tão abstrata e tão distante, que mesmo pessoas ingênuas só conseguiriam encontrar se elas evitassem o mundo da realidade. O mundo de verdade, o mundo material. Mas veja, esse aí é o Deus dos platonistas. Quando você pensa assim, você não está pensando corretamente sobre o Deus dos cristãos. Diferente do Deus platonista, um Deus das ideias, um Deus abstrato, etéreo, o Deus dos cristãos não é um Deus de ações etéreas, de ações abstratas. A gente crê num Deus que age de verdade, no espaço-tempo, que opera de verdade, principalmente pelos meios ordinários. E não só pelos meios extraordinários. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo de cara aqui a gente precisa fazer uma diferença brutal que existe entre a religião cristã, você poderia até dizer a religião bíblica, pegando toda a origem dos hebreus, também dos judeus, entre a diferença dessa religião e as outras todas que a gente encontra por aí. Sem querer menosprezar as pessoas que creem em outras religiões, mas você vai notar facilmente, a gente tem até um artigo lá no site do projeto Universo Antares, você pode procurar lá, a comparação entre as cosmogonias das diferentes civilizações, onde a gente mostra quão parecidas são as narrativas de criação do mundo de praticamente todas as religiões, de todas as civilizações antigas, onde você encontra, lá sim, o que se chama de Deus das lacunas. Procure aí no Google, se você nunca ouviu essa expressão, faça questão de registrar, pelo menos de anotar aí para você pesquisar depois. Ou pare o vídeo e pesquise agora. O Deus das lacunas, que, resumidamente, é aquela explicação dos povos antigos de outras religiões para coisas que eles não entendiam na natureza. Como, por exemplo, o que é o raio, o que é o fogo, de onde que vêm essas coisas. E aí você tinha explicações das mais esdrúxulas possíveis, muitas delas são até o fundamento das mitologias que a gente tem por aí. E no cristianismo não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A gente não tem ali o Deus das lacunas. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando especificamente sobre isso, tá? Comparando com as outras religiões. Mas eu quero que você entenda que os cristãos não pensam na divindade da mesma forma que os gregos pensavam nas divindades, ou que os nórdicos pensavam nas divindades, ou que as religiões orientais até hoje ainda pensam na divindade. Não tem nada a ver com o cristianismo isso. E aí, mais uma vez, voltando para o que eu disse no começo, você podia dizer assim, então me prove isso aí. Me mostre evidências disso. E é justamente aí que eu queria chegar. Porque, na verdade, você não está interessado nisso. Você não está interessado em evidências sobre a fé cristã. Você não está interessado nem sequer em mostrar evidências da sua crença. Pode ser o ateísmo, pode ser o que seja. Não é isso que a gente faz. Fica calmo agora e tenta acompanhar meu raciocínio. Todo discurso religioso, ou eu diria até principalmente antirreligioso, só finge se basear em evidências. E eles até gostariam muito de que fosse assim. Mas o fato é que todos os argumentos de quaisquer desses grupos, quando entram em debate sobre religião, incluindo os próprios cristãos, eles já partem dos pressupostos que eles vão defender. Ou seja, eles não estão de verdade mostrando evidências daquilo que eles creem. Eles estão pegando coisas que eles chamam de evidências e explicando à luz dos pressupostos que eles têm.
É por isso que em debates de ateus e cristãos, no final, sempre os dois grupos estão comemorando. Os dois grupos acham que o seu representante deu um pau no outro grupo. Por quê? Porque eles estão ainda pensando sempre do mesmo jeito. Eles olham para as evidências e eles falam, mas a minha fé também explica isso aí. Ou a minha anti-religião também explica isso aí. Os dois grupos estão interessados não em mostrar evidências, mas em mostrar como os seus pressupostos explicam o mundo. Tentar explicar as coisas através do evidencialismo. Acontece que ninguém está interessado nisso de verdade. A única coisa que os dois lados sempre acabam conseguindo fazer com certeza é explicar o mundo da sua própria maneira. Só que isso não é mais evidencialismo. Você percebe? Essa é uma outra maneira de argumentar. Isso se chama pressuposicionalismo, que é precisamente o que eu vou fazer nesses vídeos. Então, por favor, se você tem perguntas, coloque aí nos comentários, mas não force o vídeo, não force essa série a ser o que ela não é, porque eu não estou interessado em fazer uma coisa que você também não está interessado, que é descobrir se existe no mundo evidências para o que a gente está falando. O que eu posso te dizer com certeza é, não existe nenhuma evidência evolucionista, ou ateísta, ou shintoísta, que a cosmovisão cristã não explique com muito mais propriedade, com bastante segurança. A gente pode fazer uma série sobre isso, mas esse não é o propósito, porque eu não quero brigar com vocês aqui, eu não quero discutir com vocês aqui. E isso vai, inclusive, ficar mais claro mais pra frente no vídeo. Bora continuar lá no assunto que a gente parou no vídeo anterior, que é a revelação especial. Então vamos lá, o assunto de hoje aqui é a revelação especial, sendo que no último vídeo a gente conversou sobre a revelação natural. Então, só para ficar claro aqui, a gente tem uma distinção entre dois tipos de revelação, a revelação natural e a revelação especial. E essa revelação natural, como a gente explicou no último vídeo, ela só é eficiente para colocar a gente em situação de conhecimento da nossa maldade e tornar as pessoas conscientes da culpa dela diante de Deus. E foi por isso que desde a fundação do mundo, Deus decidiu se revelar à humanidade com o que a gente chama de a revelação verbal. Por que revelação verbal? Você estava falando agora revelação especial. Existe uma diferencinha que eu vou explicar ao longo do vídeo. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês um livro aqui que você precisa ler caso você queira se aprofundar nesse assunto. É um livro mais ou menos novo, é o livro do Paulo Won, E Deus Falou na Língua dos Homens. Esse livro é excelente, ele tem muito recurso aqui, é um livro bem bonito, inclusive, né? Dá para você deixar na tua estante lá com bastante orgulho, mesmo que você seja ateu. Inclusive, se você for ateu e você ler esse livro aqui de capa a capa, você vai saber muito mais do que um monte de crente por aí, tá? Ele explica aqui sobre o que é a Bíblia, como se deu a revelação, ele fala sobre os profetas, ele fala sobre o registro das Escrituras, alguns impasses aí dentro da teologia também, algumas curiosidades. Vai ser muito bom para você, se você adquirir esse livro, sendo você cristão ou não. Você vai entender bastante coisa sobre a fé cristã, assim, com um nível de profundidade que pouca gente tem. Mas voltando aqui para o nosso assunto, vamos falar um pouco sobre o pecado. Com a queda da humanidade em pecado, a razão do homem também ficou prejudicada. Nós cremos a partir da Bíblia que o homem, desde o seu íntimo, ele está tão afetado pelo pecado que a sua mente, diante da revelação natural, ela não pode conceber quem é o Deus por trás de toda a realidade. Eu vou citar duas frases aqui do teólogo Heber Campos. A primeira na tua tela. Os homens veem as obras da criação que revelam o poder e a divindade, mas não conseguem enxergar corretamente quem é o Criador. Daí a necessidade de Deus se revelar de forma especial à humanidade. Isso se ele quiser ser corretamente conhecido no meio dos homens. Continuando com Heber Campos. As obras da criação causam impacto sobre os homens, mas a cegueira espiritual de seu coração não lhes permite divisar de forma correta o Criador por trás dessas obras. Por isso, as Escrituras são os óculos através dos quais podemos ver claramente quem está por trás das obras da criação. Todos podem ver as obras da criação, mas somente aqueles que têm a revelação verbal de Deus podem formular uma cosmovisão com base nas coisas que conseguem ver. Veja como isso aqui tem tudo a ver com o que eu estava falando no começo. Você, a partir da revelação natural, tem informações sobre a existência de Deus e sobre o seu pecado diante dele, a sua maldade diante dele. Mas você não sabe o que fazer com isso. Ou seja, não sendo suficiente o que de Deus há na natureza para reconciliar o homem com ele, Deus mesmo foi até o homem. Ele se revelou em várias épocas e de formas diferentes às pessoas, e foi assim que ele declarou e explicou a sua vontade e os seus planos para redimir e salvar pessoas através da fé no Messias que mais tarde ele enviaria. No caso, estou falando de Jesus. Na sua tela você vê aí as referências
na Bíblia, caso você queira procurar lá o que eu estou dizendo. E é isso que a gente chama de revelação especial, em contraposição à revelação natural, a partir da qual ninguém pode se salvar. No primeiro volume de uma série chamada A Fé que Confessamos, você pode encontrar lá no site da editora Mente Cristã, a gente lê o seguinte: só existe uma maneira do homem conhecer a Deus, se o próprio Deus for até o homem. Chamamos essa revelação de revelação especial. Essa revelação foi entregue a nós progressivamente e depois registrada até completar o que chamamos de Escrituras Sagradas. Em suma, a própria Bíblia nos ensina que sem a revelação especial é impossível que alguém chegue ao conhecimento de Deus para ser salvo. Só que essa revelação, ela não caiu do céu pronta. Ela foi sendo entregue aos poucos e por vários meios diferentes antes de ser registrada, o que obviamente inclui a tradição oral, e é isso tudo que nós chamamos de revelação verbal. Tá, mas então vamos lá. Por que revelação verbal? O termo revelação verbal aqui diz respeito ao fato de Deus usar meios inteligíveis para se comunicar com a raça humana. E aqui a gente entra num outro assunto na teologia que a gente chama de princípio da acomodação. Deus adaptou-se para suprir as necessidades dessa situação em que a raça humana chegou. Chamamos isso de princípio da acomodação. É por isso também que na Bíblia, com frequência, vemos textos representando Deus como tendo boca, olhos, mãos e pés. Ora, Deus é incorpóreo e não está limitado a um espaço físico ou a uma forma. Mas ao falar de si mesmo assim, ele está se adaptando a uma linguagem mais simples e fácil de compreender. Essa é a forma como Deus certifica-se de que não sejam erguidas barreiras intelectuais contra o Evangelho e que todos, mesmo sem instrução alguma ou mesmo com dificuldade de raciocínio, possam aprender sobre Deus e vir a crer nele. Que está lá no livro A Fé Cristã. Você pode encontrar também no link aqui embaixo ou no site da editora Mente Cristã. Então, esse é o motivo de Deus ter se comunicado com a raça humana através de palavras e proposições, usando ideias que, do nosso ponto de vista e do nosso nível intelectual, pudessem fazer sentido. E daí a designação revelação verbal em oposição àquelas marcas de Deus na criação, que não são verbais. Ou seja, diferente da revelação natural, a revelação verbal ela é objetiva. E até hoje, a relação entre Deus e homem se dá dessa mesma forma. A revelação especial ela foi registrada e através da comunicação dessa mensagem é que o Espírito Santo convence pessoas internamente. Então aqui já tem que ficar claro para você por que esses vídeos não são para tentar te convencer da fé cristã. E sim uma explicação da fé cristã, uma explicação da nossa cosmovisão. Porque se uma pessoa, se um cristão tentar te convencer por A mais B a se tornar cristão, ele está um pouco confuso, ele talvez não entendeu direito o que ele tem que fazer. Porque, na verdade, a gente entende segundo a Bíblia diz isso na nossa cara, que quem convence as pessoas é o próprio Espírito Santo. Não há qualquer coisa que eu possa fazer para você virar cristão. Você só vai entender a fé cristã, admitir a fé cristã para você, se o Espírito Santo abrir o teu coração e fazer você entender que você é pecador e que você precisa ser reconciliado com ele. Mas enfim, até aqui, será que você já consegue responder, segundo a perspectiva cristã, qual a necessidade do processo de autorrevelação de Deus à humanidade? Se você ainda tiver dúvidas de como responder isso, você pode acessar o link de um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Mas vamos continuar aqui. A próxima pergunta é: como aconteceu a revelação verbal? Bom, primeiro, Deus falou diretamente com algumas pessoas escolhidas. Depois, ele mesmo registrou os mandamentos. Aqueles mandamentos lá de Moisés, no monte, os 10 mandamentos, você já deve ter ouvido falar sobre isso, foi o próprio Deus que registrou e entregou as tábuas da lei para ele. Mas em seguida, com o tempo, Deus também falou pela boca de profetas. E por fim, o Espírito Santo inspirou o registro dessa mesma revelação. Obviamente eu estou falando aqui da Bíblia, das Escrituras. E foi assim então, através desse processo, que toda a revelação necessária e suficiente foi verbalizada e registrada para a posteridade. Então você veja, por raciocínio lógico, levando em conta a natureza da Bíblia, é que a gente confessa que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática, a única com poder para salvar e transformar o coração de alguém. Usar evidências, isso não pode transformar o coração de ninguém. No máximo pode fazer com que uma pessoa fique mais ou menos simpática ao que a gente crê. E agora na sua tela você tem aí um infográfico semelhante àquele da semana passada, mas esse é sobre a ordem do processo de autorrevelação de Deus. Então, o item 1, autorrevelação. Sendo a revelação natural insuficiente, Deus interferiu na história revelando-se a nós. Item 2, acomodação. Por causa das limitações humanas, Deus se adaptou a nós, revelando-se verbalmente. Item 3,
O processo. Pessoas escolhidas transmitiram a revelação de forma oral até que tudo fosse registrado. Item 4. A preservação. Deus capacitou escritores para o registro exato da revelação e os meios para preservá-los a nós. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Coloca aqui nos comentários, eu vou fazer questão de responder. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais, alguns detalhes interessantes sobre esse processo de autorrevelação de Deus, dentre outras várias coisas. Mas por enquanto é isso. Não esquece de mim. O meu nome é Lucas Rosalém e a gente se vê lá.